Boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos nessa quarta-feira para o nosso momento de estudo bíblico, para o nosso momento de devocional e também de oração. É muito bom nós estarmos juntos, é muito gostoso nós podemos desfrutar esse tempo gostoso de comunhão que o Senhor Deus tem nos permitido ter a cada semana na quarta-feira, a cada momento onde a gente pode sentar e pode ouvir a palavra, estudar a palavra do Senhor. Nós vamos estar estudando nessa noite sobre alguns desafios, né? O que a gente faz quando nós somos desafiados. Mas antes de nós estudarmos sobre isso, eu gostaria de orar com você. Eu queria colocar diante da presença do Senhor esse tempo, essa quarta-feira à noite, onde nós podemos estudar a palavra dele. Vamos orar juntos, meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, ó Pai, tão precioso que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, momentos tão singulares, ó Deus, onde nós podemos estudar a Tua Palavra, onde nós podemos absorver da Tua Palavra, Senhor, onde nós somos desafiados pela Tua Palavra, Pai, e também confrontados com aquilo que nós somos, com aquilo que nós pensamos acerca do Senhor. Ó Deus, nós pedimos essa noite, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos oriente, ó Deus, segundo a Tua vontade, Pai, para que possamos, ó Deus, ter uma resposta correta, ó Deus, diante dos desafios, ó Deus, a que nós estamos sendo expostos, ó Pai, diante de toda essa situação caótica, ó Pai, que o nosso país vive, que a nossa vida, ó Deus, tem experimentado, ó Deus, esses dias. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a observarmos os exemplos, ó Deus, de alguns homens da Tua Palavra, para que nós possamos tirar proveito disso, ó Pai, e possamos crescer na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a como igreja, ó Pai, buscarmos ao Senhor e entendermos a Tua vontade para nós. É o que eu peço, Senhor Deus, e agradeço no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, nessa noite, como eu falei, nós queremos tratar sobre desafio, ou seja, a pergunta que eu tenho para você é o que você faz quando você é desafiado? Qual é a sua reação quando chega diante de você alguma situação, algumas circunstâncias da qual você não está esperando ou da qual você não se sente tão confortável com ela? Nós temos experimentado muito isso nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia. Muitos de nós têm sido desafiados a fazer coisas que nós nunca fizemos, estamos sendo desafiados a tomar atitudes das quais nós nunca havíamos pensado em fazer. E como é que nós reagimos diante disso tudo? Como que nós reagimos diante desses desafios que vêm diante para nós, sem que nós esperemos, sem que nós estejamos prontos para responder de uma forma pensada, de uma forma coerente, talvez de uma forma confortável, se eu posso colocar assim, a essas situações todas que nos vêm à frente. Quando nós somos desafiados, quando nós somos colocados em situações difíceis diante de nós, situações das quais nós não estamos acostumados ou mesmo preparados, isso mexe muito com cada um de nós. E é justamente sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. Mas antes disso, eu gostaria de contar uma pequena história, uma pequena ilustração de um rapaz que eu estava lendo, sobre um rapaz chamado Mauro. Um homem que sabia como tomar decisões, né? Um homem que sabia realmente viver a vida e entender a vida, as situações que chegavam diante dele com muito bom humor e, na verdade, com muita clareza. Esse Mauro, né, é um rapaz bem conhecido dentre as pessoas que conviviam com ele. E uma coisa que chamava muita atenção das pessoas que tinham contato com esse rapaz é que toda vez que alguém perguntava para ele: Mauro, e aí, como é que você está? O Mauro respondia: muito melhor, muito melhor. Se para ficar melhor do que isso, só dois disso mesmo. Né? Alguém que tinha um bom humor, alguém que estava sempre animado, sempre buscando ali responder de uma forma bem clara, bem alegre, quando as pessoas perguntavam para ele sobre como ele estava. Mas esse rapaz, em determinado momento da vida dele, ele é assaltado e é baleado, né? E durante um assalto lá, esse rapaz foi baleado. E aí naquele afã, naquela situação toda onde ele estava ali no chão, chamaram os paramédicos chegaram, né? E tentando ver como estava a situação dele toda,
chega um paramédico e fala para ele, pergunta para ele, e aí rapaz, como você tá? Ah, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Aí o médico chega para ele e pergunta para ele, olha, você tem alguma alergia, você tem algum problema com medicação, alguma coisa assim? A resposta do Mauro foi algo fantástico, que animou todo mundo. Ele vira para o paramédico e fala, olha, realmente eu tenho alergia à bala, então por favor tira logo essa bala de mim porque eu tenho alergia à bala de revólver, né? Todo mundo caiu na risada, todo mundo ficou bem descontraído com aquilo, mas fizeram os procedimentos e levaram esse Mauro para o hospital. E quando chega no hospital, depois de todo o procedimento feito, esse rapaz ele tem a decisão, ele toma a decisão. Então ele fala, olha, eu quero viver e eu vou fazer de tudo que é ao meu alcance para poder viver e para ter uma vida de qualidade. Eu não quero saber o que aconteceu, eu quero viver e eu tenho esperança de que eu vou viver. E isso ajudou muito no tratamento dele, porque essa disposição do Mauro de viver, essa reação dele diante daquela circunstância inesperada para ele, esse desafio que veio para ele de ter sido baleado, ajudou muito no seu tratamento. A fisioterapia foi mais fácil, a sua recuperação foi bem melhor, bem mais rápida, não é? E ele conseguiu viver quase sem sequela alguma. Então ele havia decidido enfrentar aquela situação adversa com bom humor, tinha enfrentado aquela situação adversa com disposição de vencer, e isso fez dele realmente uma pessoa muito melhor. E alguém perguntou para ele, mas Mauro, como é que você consegue, rapaz? Antes a gente perguntava se estava tudo bem, e você dizia assim, está muito bem, só vai melhorar as coisas. E você é baleado e tudo isso, e agora de novo você ainda está bem. E o Mauro fala, bom, a decisão é minha como eu vou viver. Ou eu vou me entregar e vou ter uma vida completamente ruim, em desgraça, reclamando, murmurando por tudo aquilo que aconteceu, ou eu então tomo a decisão de seguir em frente, tocar meu barco para frente e fazer daquilo tudo que aconteceu algo de proveito para mim. E foi isso que Mauro fez. E é mais ou menos nessa área que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre os desafios que muitas vezes nos vêm. E eu queria ler com vocês um trecho de Josué. Nós já estudamos esse livro no nosso culto pela manhã. Josué, no capítulo 1, o verso 6 e o verso 7, o desafio que o Senhor Deus dá para Josué. Moisés havia morrido e o Senhor Deus então chama Josué e dá um desafio para que ele tomasse posse da terra prometida. E o verso 6 e o 7 diz o seguinte: Sê forte e corajoso, porque você conduzirá o meu povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. É um texto bem gostoso, nós já estudamos bem a fundo esse texto, mas tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, em relação aos desafios que a vida nos coloca, em relação às situações adversas que nós passamos, que nós enfrentamos. Essas situações, esses desafios que muitas vezes nos vêm, faz com que nós tenhamos algumas reações, ou que nós experimentemos algumas ações ou reações bem diferentes entre uma pessoa e outra. Algumas vezes, quando nós somos colocados diante de situações que nós não temos controle, ou de situações das quais nós não temos muita segurança naquilo que está acontecendo, uma primeira causa, uma primeira consequência que isso pode trazer para nós é o desânimo. Algumas vezes os desafios podem nos desanimar. E isso é um problema muito grande, porque nós somos colocados diante de situações adversas o tempo todo. E algumas pessoas não estão acostumadas a viver uma vida, ou estão acostumadas, na verdade, a viver uma vida tão tranquila, tão certinha, tão correta, sem muitos percalços, sem muito sobe e desce, que elas não estão prontas para reagir diante de mudanças drásticas, diante de situações
das quais ele não está acostumado. Né? Nós vivemos muitas vezes naquele marasmo, acostumados a acordar, fazer tudo igualzinho todo dia, as coisas funcionando bem, e de repente chega diante de nós uma pandemia como essa que acontece, chega diante de nós alguém que fala, olha, eu preciso de você para fazer tal coisa, ou então chega diante de nós algo que acontece na nossa família e da qual nós não estávamos preparados para isso. Como é que nós reagimos? Muitas pessoas desanimam, muitas pessoas começam a olhar para o tamanho daquele problema, para o tamanho daquela situação e começam a olhar para si e falar, ver a sua incapacidade talvez, ou a sua falta de habilidade em resolver aquilo tudo, e a primeira reação que tem é o desânimo. E meus irmãos, como isso é prejudicial, não somente para nós, individualmente, mas também para o coletivo. A primeira coisa que o desânimo faz, nos tira a capacidade de reação, nos tira a capacidade de olhar com clareza para toda a situação que está ao nosso redor, e principalmente o desânimo é algo contagioso, é algo que não só afeta a nós, mas afeta também a todos aqueles que estão ao nosso lado. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós nos animamos, desanimam o outro também. É interessante quando nós olhamos lá em Números, quando a gente está falando aqui sobre Josué, lembramos daquela passagem quando Moisés manda os espias para ver a terra prometida, lá em Números no capítulo 13, o verso 31 e o verso 32, quando esses espias retornam e começam a dar o relatório para Moisés, começam a falar para Josué, para Moisés, olha, a terra lá é muito boa, realmente a terra é uma terra boa, mana leite e mel daquela terra, é uma coisa muito boa. E aí de repente os outros espias, que vão com Josué e Calebe, começam a dar um relatório bem diferente, uma visão bem diferente daquela mesma situação. E aqueles homens então respondem assim para Moisés, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é forte demais do que nós, é bem mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, pois os que vimos são de grande estatura. Gente, Moisés havia mandado aqueles homens a espiar uma terra que Deus havia prometido para eles, e eles vão lá e veem aquela terra, mas falam, olha, não, essa daqui é demais para nós. Esse desafio é grande demais para nós não temos como passar, nós não temos como superar essa situação. E eles acabam desanimando, e o desânimo deles influencia toda a comunidade, é passado para toda a comunidade. Então, meu irmão, quando você estiver enfrentando lutas, provas, desafios na sua vida, será que você tem ficado desanimado também? Será que você tem tido essa mesma reação de olhar para situações e olhar para a sua própria vida, a sua capacidade de falar, olha, eu não vou dar conta, eu não vou fazer, e começa a disseminar essas situações diante das pessoas que estão ao seu redor, levando as pessoas a pensarem que também não vão conseguir fazer, de que também essa é uma missão impossível de ser realizada, é difícil de ser alcançada. Como é que nós fazemos? Como nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor? Então fica esse alerta para você, que o desafio, eles podem ser desanimadores, dependendo da perspectiva pela qual nós olhamos. A forma como nós vemos aquilo que Deus tem colocado diante de nós, a maneira como reagimos diante daquilo lá, pode influenciar outras pessoas também negativamente em relação àquela situação. Mas também os desafios que às vezes nos aparecem, muitas vezes eles não só nos desanimam, nos tiram aquela vontade, ou nos tiram aquela perspectiva de que nós podemos fazer, de que nós temos a capacidade para fazer, como muitas vezes esses desafios também têm a capacidade de nos fazer procrastinar em relação às nossas decisões. Algumas vezes você olha, os desafios aparecem, as situações vêm diante de nós, e não somente nos desanima, ou quando não nos desanima,
ela começa a fazer com que, olha, eu vou esperar um pouquinho. É difícil demais isso que me está sendo pedido. É complicado demais a situação que eu estou vivendo. Então, em vez de eu focar os meus esforços, em vez de eu me concentrar para resolver aqueles problemas ou me concentrar para tratar aquela situação, eu começo a deixar para depois. Eu começo a deixar para amanhã. Ao invés de eu tratar, ao invés de eu focar, ao invés de eu tentar resolver a situação, o que eu faço? Eu vou deixando, eu vou empurrando com a barriga, eu vou deixando mais um pouquinho, amanhã eu penso nisso, depois amanhã eu resolvo, ou depois eu faço isso, eu vou dar resposta para o pastor amanhã, e assim vai, e assim vai, e assim vem, nós vamos procrastinando essa situação, nós vamos deixando para lá, nós vamos deixando de resolver aquilo que nós precisamos, e isso é muito, muito prejudicial para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, para a vida da igreja também. Então, quando nós pensamos quando vêm os desafios diante de nós, será que nós temos realmente resolvido? Será que nós temos corrido atrás desse tempo e feito isso, resolvido esse problema de uma forma hábil? Efésios, no capítulo 5, o verso 15 ao 17, Paulo fala sobre isso, e nós vamos tratar isso no nosso culto pela manhã, quando chegar o momento. Paulo diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. As situações que vêm diante de nós, elas estão no controle de Deus. Ele é o Senhor, Ele está cuidando, Ele está realmente fazendo tudo aquilo conforme a vontade dEle. Nós precisamos aproveitar o tempo, nós precisamos reagir diante de todas essas situações, diante de todos esses desafios como sábios e não como insensatos. Não deixando para lá, não deixando para depois as decisões que nós temos que tomar logo. Não deixando para depois aquilo que nós temos que resolver logo. Nós precisamos realmente conhecer a vontade de Deus, compreender qual é a vontade de Deus, compreender o que Ele quer nos ensinar com aquilo tudo, qual é aquilo que Ele quer que nós façamos diante daquela situação e assim reagirmos de uma maneira correta. Paulo fala aqui que nós devemos fazer isso, né? ou sermos sábios, porque os dias são maus e nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade que nós temos. Os dias estão acabando. O tempo nosso é curto, o tempo nosso é limitado. Como que nós vamos reagir? Nós vamos deixar as coisas para depois? Nós vamos empurrar com a barriga as situações que nós temos para resolver? Ou mesmo nós vamos deixar para depois o servir a Deus ou fazer alguma coisa da qual Deus está pedindo para que nós façamos? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos reagir dessa forma diante do Senhor. Algumas vezes esses desafios que vêm sobre nós nos tira essa perspectiva da urgência do trabalho, da urgência do realizar e do fazer aquilo que nós precisamos fazer. Mas tem uma outra coisa aí, essa talvez seja uma das piores que os desafios fazem conosco, com as pessoas. Na verdade, muitas vezes esses desafios, essas situações adversas que nós passamos, ela tem o poder de nos paralisar por completo. O medo muitas vezes nos paralisa. O medo muitas vezes nos deixa completamente inertes diante de algumas situações, diante de algumas decisões que temos que tomar, ou mesmo diante de algumas ações que nós devemos tomar. Nós temos que tomar esse cuidado e observar bem a nossa vida para que o medo não nos paralise em relação àquilo que nós devemos fazer, em relação àquilo que nos é apresentado como dificuldade nos momentos que nós estamos passando. E essa é algo que tem afligido muitas pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo. Esse momento de pandemia, nós temos percebido muitas pessoas completamente desesperadas
ou paralisadas diante dessa possibilidade desse vírus, dessa possibilidade de uma enfermidade tão complicada como essa. E aí a gente pode ver extremos de pessoas que não se cuidam, que não têm nenhuma sabedoria em relação àquilo que estão fazendo. Por outro lado, pessoas que estão entrando em paranoia com essa situação e que não conseguem mais fazer nada e que estão achando que o mundo está terminando hoje. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter uma certa sabedoria, nós temos que ter uma certa medida em relação a esses desafios. Muito pior do que nós adiarmos alguma coisa, alguma decisão que nós fazemos, ou muito pior do que nós ficarmos desanimados com a situação que nós vivemos, é quando nós ficamos paralisados por isso. Quando nós perdemos completamente a esperança e completamente a visão de futuro sobre essas coisas. Nós podemos olhar o que aconteceu na vida de Elias. Quando nós olhamos lá 1 Reis, no capítulo 19, já olhando o capítulo 18, finalzinho do capítulo 18, quando mostra ali Elias fazendo aquele milagre junto aos profetas de Baal, aquele desafio com os profetas de Baal ali, mostrando o poder de Deus sobre os profetas, né? E ali a gente pode ver a grandeza de Deus agindo na vida de Elias, a maneira tão grandiosa que Deus faz aquele fogo consumir o altar, a água que estava tudo lá, e o povo clamando realmente, mostrando, olha, realmente, verdadeiramente o Deus Elias é Deus, né? E Elias vai lá e mata aqueles profetas todos. Mas logo depois disso, vem a notícia de que a rainha Jezabel estava procurando matá-lo, procurando tirar a sua vida. E é interessante, no 1 Reis, no capítulo 19, o verso 3 e 4, a reação que Elias tem diante dessa possibilidade, dessa situação adversa que ele passa. Depois de experimentar algo tão maravilhoso, tão grandioso, Elias ele tem medo. Né? E esse medo faz com que ele peça até para que Deus tire a própria vida. Olha o que diz lá esses versos, do 3 e 4 do capítulo 19 de 1 Reis. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, aparentemente, aqui é um homem que parece, quando a gente pode olhar, que lutava ali com a depressão, lutava com essa situação difícil na mente dele, mas a gente percebe que essa dificuldade que ele enfrenta, mesmo tendo visto o poder de Deus sobre aqueles tantos profetas, ele desanima de tal forma, ele olha para aquela situação difícil de tal forma que ele fala, olha, eu não quero mais, Deus, tira a minha vida porque não tem mais o que fazer, não é? E algumas vezes nós fazemos a mesma coisa, esse medo nos paralisa e nos deixa completamente travados em relação, sem ação nenhuma diante das situações que vêm. E algumas vezes até mesmo nós falamos como Elias, Senhor Deus, eu quero acabar com tudo, Senhor, não me pede mais para fazer nada. Eu não consigo mais fazer nada, Senhor, eu quero realmente que o Senhor me leve. Meus irmãos, isso não é aquilo que Deus quer. Não é para isso que Deus nos chamou. O Senhor Deus, Ele capacita, o Senhor Deus, Ele cuida de nós, o Senhor Deus é quem nos dá força e sabedoria para lutarmos, para vencermos as lutas que aparecem. Quando nós olhamos para a vida de Elias, ou quando nós pensamos na maneira como Deus agiu, na maneira como Deus tratou Elias, a gente percebe a grandeza e a misericórdia do Senhor em relação à vida desse profeta. E nós também devemos perceber isso. Nós não podemos permitir que os desafios nos paralisem. Não podemos permitir que as dificuldades, as lutas, os problemas que vêm sobre nós, as coisas que aparecem do nada, que chegam diante de nós, não podemos permitir que essas coisas nos
paralisem, nos tirem a capacidade de reagirmos da maneira correta diante do Senhor. A gente pode perceber então que nós temos algumas reações ruins diante dos desafios que vêm, mas também nós não podemos parar só aí, porque esses desafios que aparecem, essas situações adversas que muitas vezes vêm sobre nós, também são alguma coisa, podemos tirar algo positivo disso tudo. Primeiro, esses desafios eles podem nos aproximar da presença de Deus. É o que nós vemos lá no verso 7 de Josué. Quando o Senhor Deus pede para Josué para que ele seja forte e corajoso, porque ele vai conduzir o povo dele, tirá-lo aquele povo para a terra prometida, o verso 7 ele fala o seguinte: ser forte e corajoso, mas tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Quando nós somos desafiados, quando nós enfrentamos problemas que são maiores do que a nossa capacidade, maiores do que aquilo que nós estamos acostumados a enfrentar, sempre é um bom momento para nós buscarmos a lei do Senhor, para nós buscarmos a palavra do Senhor e colocarmos a nossa expectativa naquilo que o Senhor diz para nós. É através dessa palavra que nós encontramos a solução dos problemas, as situações como nós devemos reagir. É na palavra do Senhor que nós encontramos força para a nossa vida. E é interessante quando o Senhor Deus fala para Josué, então tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou e não se desvie nem para um lado nem para o outro, para que você consiga chegar ao objetivo pelo qual eu estou falando para você, para que você consiga vencer esse desafio que eu tenho colocado diante da sua vida. É importante me obedecer, ou seja, os desafios nos ajudam, nos aproximam muitas vezes de conhecer a Deus, de estar na presença do Senhor. Então é algo positivo também quando nós enfrentamos lutas, é saber que nós temos sim um lugar onde nós podemos buscar ajuda para vencer. Mas também esses desafios nos ajudam a confiar em Deus. Não só porque nós buscamos a presença dele, não só porque nós começamos a nos relacionar melhor com ele, mas é também porque nós podemos confiar nesse Deus que é tão poderoso. Nós podemos olhar isso quando nós olhamos esse texto no livro de Josué, mais à frente um pouquinho, quando Caleb chega diante de Josué no momento de dividir as terras ali. Josué está começando a dividir toda a terra prometida que eles haviam conquistado, e aí chega o momento de Caleb, e Caleb chega diante de Josué, e essa declaração é uma das declarações que eu creio mais bonitas que nós podemos ver, e mais desafiadoras para nós, como crentes, a confiar no Senhor como faz Caleb nesse momento. Talvez aqui, ao meu ver, né, eu olhando, ele mostra que muito mais fé, muito mais confiança em Deus do que naquela vez quando ele foi espiar a terra, né? 40 anos antes ele vai lá espiar aquela terra, aí chega com um relatório dizendo que eles poderiam conquistar aquela terra. Essa passagem de Josué aqui no capítulo 14, do verso 10 ao 12, para mim expressa ainda muito mais confiança por parte de Caleb. Ele diz o seguinte: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui, hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele
prometeu. Imagina um homem com 85 anos indo para a guerra, confiando de que o Senhor iria honrar a promessa que havia feito lá no passado. Que aquilo que ele havia experimentado da presença do Senhor e da vida de comunhão com Deus iria se perpetuar e Deus iria responder ou iria cumprir com a promessa que havia dado a ele há tanto tempo atrás, 45 anos antes. Imagina como a Caleb podia chegar diante da presença do Senhor e falar: Senhor Deus, eu sei, o Senhor me manteve vivo até aqui. O Senhor cuidou de mim durante todo esse tempo, durante o tempo do deserto, durante essas batalhas todas que estivemos vivendo aqui, e agora é o momento que o Senhor vai realmente me presentear, o Senhor vai me recompensar pela minha fé, pelo meu trabalho, pela minha confiança no Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor não vai falhar. Eu tenho certeza que o Senhor não vai permitir que eu fracasse agora no finalzinho. Sabe, meus irmãos, os desafios que enfrentamos muitas vezes são extremamente importantes, porque é através deles que nós expressamos verdadeiramente a nossa confiança em Deus. É fácil nós dizermos que nós confiamos em Deus quando as coisas estão bem, quando os problemas são pequenos, quando nós podemos resolvê-los com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade humana, mas quando esses problemas são maiores do que nós, quando esses desafios chegam nos momentos onde nós não estamos preparados e que nós não temos outro recurso a não ser buscar ao Senhor, a não ser confiar no Senhor, é aí que nós provamos a nossa fé. É aí que nós provamos que verdadeiramente nós cremos e confiamos no Senhor. Será que nós temos reagido dessa forma? Será que nós temos aprendido a confiar no Senhor verdadeiramente diante das lutas que temos experimentado ou não? Ou nós só falamos que confiamos, mas no momento que nós devemos mostrar isso para as pessoas, no momento que nós devemos mostrar isso para nós mesmos, para a igreja, nós recuamos e nós falamos: não, talvez não é assim, talvez eu não consiga chegar lá. Mas por último, eu gostaria também de falar para vocês que esses os desafios que nós experimentamos, essas experiências que nós temos vivido nesse tempo de pandemia, também ajudam a fazer com que nós sejamos gratos, agradecidos ao Senhor. Eu gostaria de terminar esse tempo lembrando aquilo que Paulo fala lá no capítulo 4 de Filipenses. Quando nós aprendemos a caminhar com Deus, quando nós aprendemos a confiar na palavra dele, quando nós realmente aprendemos que sabemos e temos essa confiança de que Deus cuida, que Deus faz conforme a vontade dele, de que Deus está no controle de todas as coisas, nós podemos dar graças a esse Deus. Nós podemos louvá-lo da maneira como ele, situações difíceis que nós passamos. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e o 7, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que texto maravilhoso esse. Que nós possamos apresentar todas as coisas. Nós não devemos estar ansiosos com nada, mas que nós apresentemos tudo em oração e súplica e com ação de graças, agradecendo ao Senhor, pois Ele é poderoso para nos ajudar. Ele está no controle de todas as coisas. E o verso 7 fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos depender do Senhor, nós podemos descansar no Senhor quando nós entregamos, quando nós não estamos ansiosos. Pelo contrário, quando nós não temos essa confiança, quando nós não depositamos no Senhor a nossa fé, a nossa dependência, os problemas, os desafios, as circunstâncias adversas que vêm diante de nós
muitas vezes nos paralisa, muitas vezes nos faz adiar as decisões que nós temos que tomar, muitas vezes nos desanima e acaba desanimando todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então a minha pergunta é: o que você tem feito? Como você tem reagido diante dos desafios que aparecem? Individualmente ou mesmo como corpo de Cristo, como é que nós temos reagido diante de toda essa novidade que nós temos experimentado? Eu espero que Deus possa falar no seu coração e espero que você possa dizer ou possa entender como Paulo, quando ele diz que nós não devemos estar ansiosos por nada, porque o Senhor está no controle e a paz dele é que vai chegar ao nosso coração e vai nos trazer de novo alegria, força e sabedoria para passarmos por tudo isso. O Senhor Deus, quando promete a Josué, eu falo no verso 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida, que sob juramento eu prometi a seus pais. O Senhor Deus está no controle. As lutas, os desafios que Ele coloca para nós, Ele o põe porque Ele tem um propósito para nós. Ele tem algo que quer nos ensinar, algo que quer nos aproximar dEle, quer nos fazer confiar mais nele. Por isso nós precisamos aproveitar cada oportunidade que nós temos para mostrar isso, não só para o Senhor, mas para as pessoas que estão ao nosso redor também. Que você possa conhecer e possa experimentar isso na sua vida, que Deus possa falar também ao seu coração nessa noite. Gostaria de orar mais uma vez com você, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da nossa igreja, e eu espero que Deus possa usar você quando pudermos retornar aos nossos cultos, quando pudermos estar novamente aqui reunidos, mesmo ainda quando não estamos, que o Senhor use a sua vida e a confiança que você tem nele para proclamar a sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Deus, é tão gostoso, Pai, saber que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem nos protegido, ó Deus, no meio dessa pandemia toda, Senhor Deus. Mas também, ó Pai, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a reagirmos ou realmente a respondermos, ó Pai, às dificuldades que têm vindo, que estão vindo sobre nós nesse momento, ó Pai, da forma correta, ó Deus. Que esses desafios, que essas dificuldades, ó Deus, que essas situações adversas que têm chegado diante de nós, ó Deus, não nos paralise, Senhor. Que isso não nos cause desânimo, ó Pai, ou que mesmo nos deixe, ó Deus, a deixar de lado, ó Deus, aquilo que nós devemos fazer, Senhor, mas que essas oportunidades e que essas situações sejam oportunidades, Pai, para nós mostrarmos a nossa confiança no Senhor, o nosso conhecimento deve ser aumentado da Tua palavra e da tua grandeza, Senhor, na nossa vida, Senhor Deus, mas que principalmente, ó Deus, nós estejamos com os nossos corações tranquilos, ó Pai, confiando no Senhor. Que nós possamos mostrar, ó Deus, a Tua graça e a Tua bondade para conosco, através das nossas ações e reações, ó Deus, em meio, ó Pai, aos desafios que temos enfrentado. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, nessa noite, que o Senhor nos dê, ó Deus, esse restante de semana, ó Pai, na Tua presença, onde possamos, ó Deus, estar vivendo, ó Pai, glorificando o Senhor com a nossa vida. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por cada irmão dessa igreja, por cada pessoa que nos visita, por cada um que tem assistido esses cultos, ó Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, nesse momento. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que você tenha um excelente final de semana. Que Deus guarde você e a sua família.